E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito real, sabe? Aquela sensação de ter que colocar um sorriso no rosto, mesmo quando por dentro as coisas não estão nada bem. Vamos falar sobre aquela dor que muitas vezes ninguém vê. Para pra pensar um pouquinho, quem nunca colocou um sorriso no rosto só para esconder o que estava sentindo de verdade no coração? Pois é, acho que muita gente já passou por isso. E é exatamente sobre essa experiência que a gente vai refletir hoje. A gente pode chamar isso de máscara do tudo bem. Sabe, aquela capa que a gente veste, aquela aparência que a gente constrói para tentar esconder as nossas lutas. Olha só que doido. De um lado tem o que o mundo vê. Os sorrisos, as conversas, as brincadeiras. Parece que tá tudo normal, né? Mas aí, do outro lado, por dentro, pode ter um cansaço que vai além do corpo. Pode ter ansiedade, uma tristeza quietinha ou até aquela sensação de solidão, mesmo estando no meio de todo mundo. Mas por que a gente faz isso? São tantas pressões, né? Aquela necessidade de ser aceito pela galera, o medo do que os outros vão pensar, aquela mania de ficar se comparando com a vida que todo mundo mostra nas redes sociais, que parece perfeita, e também, claro, a dificuldade de admitir e falar, ei, eu não tô legal, porque a gente acha que isso é sinal de fraqueza. E aqui tá a verdade mais dura. Fingir que tá tudo bem pode até esconder a dor por um tempo, mas não cura nada. Na real, esconder o que a gente sente só faz o sofrimento crescer em silêncio. E aí, a gente se sente ainda mais sozinho. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central. Esse peso todo, essa carga emocional, que na maioria das vezes ninguém consegue enxergar. Tem uma passagem na Bíblia, lá em 1 Samuel, que resume tudo. Diz assim, que a gente vê a aparência, o que está do lado de fora. Mas Deus, Ele olha direto para o coração. Ele vê o que está acontecendo de verdade lá dentro. E o que significa isso que Deus vê o coração? Significa que Ele enxerga justamente aquilo que a gente mais tenta esconder. A dor que está por trás do sorriso, o medo que a gente não conta para ninguém, a tristeza que fica em silêncio, aquele cansaço emocional que esgota a gente. Para Ele, nada disso passa batido. Vamos focar bem nessa ideia, porque ela é a base de tudo. Não importa a máscara que a gente use, a nossa verdade, o que está aqui dentro, é totalmente conhecido por Deus. E a parte mais incrível é que quando Deus vê a nossa dor, Ele não se afasta. Muito pelo contrário. O Salmo 34 diz que Ele fica perto de quem tem o coração quebrantado. Ou seja, é justamente quando a gente mais precisa que Ele se aproxima ainda mais. Isso muda tudo, percebe? Para Deus, não importa a imagem de força que a gente tenta passar. Ele não quer a nossa performance, Ele quer a nossa verdade, por mais bagunçada que ela pareça. É com o nosso verdadeiro eu que Ele se conecta. E justamente por saber de tudo isso, Deus não fica só olhando de longe. Ele faz um convite bem direto para a gente encontrar alívio. Olha só que convite poderoso de Jesus. Ele não fala, venham a mim os perfeitos, ou os que já resolveram tudo. Não. Ele chama exatamente quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem sente que não aguenta mais carregar tanto peso sozinho. E a Bíblia continua nos incentivando a não guardar tudo para a gente. Em 1 Pedro, o convite é direto. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. É um chamado para a gente confiar e dividir o fardo, sabe? E essa é uma verdade que a gente precisa entender de uma vez por todas. Nós não fomos feitos para aguentar todas as nossas lutas em silêncio e sozinhos. Buscar ajuda, seja de Deus ou de pessoas que a gente confia, faz parte do nosso projeto. Certo. Então, como a gente coloca tudo isso em prática? Vamos pensar em alguns passos que exigem, mais do que tudo, coragem. O caminho é simples, mas não é fácil. O primeiro passo é ser sincero, parar de fingir, principalmente com Deus. O segundo é transformar essa sinceridade em oração, sabe? Abrir o coração de verdade e colocar tudo para fora. E o terceiro, que é fundamental, busque ajuda. Converse com seus pais, com um professor de confiança, procure a capelania aqui do colégio. A gente está aqui para isso. Então, vamos guardar algumas coisas importantes no coração. Primeiro, pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. Segundo, nem todo sorriso que a gente vê por aí significa que a pessoa está em paz. Terceiro, ser de verdade com Deus é o começo da cura. E por último, ninguém mesmo, deveria ter que passar por suas dores completamente sozinho. E essa mensagem, no fim das contas, é para todos nós. O nosso colégio precisa ser esse lugar seguro, um lugar onde todo mundo se sinta à vontade para ser quem realmente é. Um lugar onde a gente aprenda a ouvir mais e a julgar menos. Onde cuidar uns dos outros seja a nossa prioridade número 1. E para terminar, guarde esta frase com você.
Não importa o quão bem a gente consiga esconder o que sente das pessoas ao redor, a sua dor, a sua luta, a sua verdade, nada disso passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê, ele entende e ele cuida. Sempre.